Hoje nós temos aqui no nosso C3Decast uma pessoa que só de falar eu já fico emocionada. Então vocês me aguentem, porque acho que vou chorar. Eu estou aqui hoje com um amigo, em primeiro lugar, um irmão meu, um amigo. Sabe aquele amigo de fé? Aquele irmão camarada? Pois é, esse aí, ó, o Mar Júnior, o autor de vários livros que, inclusive, eu tenho na minha casa. Ator, autor, vamos dizer, compositor. Que mais? Roteirista. Que mais que eu posso falar? Palestrante. Incentivador da inclusão. Incentivador da inclusão. Mas ele tem algo assim que me chama muita atenção. Um pai de primeira. Olha, como pai, ele é acima da média. Sabe aquele acima, assim, fora da curva? É ele. Então, nós trouxemos hoje ele aqui para vocês, porque esse canal fala de amor, de fé, fala de família, fala de paternidade, fala de cultura, fala de arte, de teatro, de cinema, de livros. Então, com vocês hoje, o meu irmão camarada, Mar Júnior! Essa apresentação toda, olha... Fui bem, Mar Júnior? Ótimo. Agora, o que mais me deixou assim sensibilizado, mesmo eu sabendo do processo que eu fiz e faço, ser pai. Porque falta muito hoje ser pai e ser mãe. Eu não substituí a mãe dos meus filhos, mas eu supri a ausência dela, dando o que eu dou até hoje. Amor, atenção, carinho, cumplicidade, entendimento. Família é isso. E foi isso que marcou muito a minha vida, porque eu participei desse momento seu, e naquela época eu não conhecia um pai assim. Então você me apresentou esse pai. Depois o Edinaldo se tornou pai, e hoje eu vejo que ele é um pai fora da curva. Mas você é um pai que, para mim, marcou a minha geração, a minha época lá naquele lugar, naquela igreja que nós nos conhecemos. Céu. Porque eu nunca vi um Ano pai... passado? Não, tem muitos anos. Nunca vi um pai ter uma atitude daquela. Foi, assim, incrível, você está de parabéns. Acho que a sua maior obra... Não tenho dúvida, foi ter sido aquele pai que você foi e que você é hoje. A Bíblia fala que abaixo da terra é a família, né? Então eu preservei e preservo até hoje a família. Então quando eu reúno lá, como aconteceu em uma semana, minha filha, meu genro, meu filho, minhas netas, eu começo assim, vocês do Belas, que eu chamo elas de Belas, as netas, vocês vão ficar aqui sim, vocês são crianças, mas vão ficar aqui participando, vocês só não podem sair daqui com nada, mas eu vou dar uma lição para vocês de hoje, que é a principal. O que é uma família e como se conduzir uma família. Aí expôs tudo que tinha que ser exposto, e aí no dia seguinte eu soube pela pequenininha, a Mariana, a minha avó, a mãe deles, que frequenta a minha casa com o marido, dela, eu já sou separado, divorciado há 25 anos, mais ou menos. E aí falou assim, minha avó perguntou sobre o que a gente conversou. E eu falei, vó, não podemos te contar, porque a gente não escutou. Ela não mentiu. Sim. Ela simplesmente, o que se escuta numa reunião de família não é para se expor. Que bonitinho. Então é assim que se vive. Olha, já fica uma dica, hein? Já começamos com dicas. É isso aí. Bom, a carreira do Mar Júnior em números, né? Bom, me corrige, por favor, tá? 44 peças de teatro. Aí eu já vou corrigir logo. Então já vai. Aí, porque eles só fazem mudança de ano em ano, né, no site. Tá. Eu peguei no site. Eu acho que chegou a 48. 48 peças teatrais, 68 roteiros. 14 livros, que já sei que são 11 livros publicados. O restante a ser lançados. Mais de 28 mil livros vendidos.
Já deve ter estourado aí, gente. Já passou dos 30. Passou dos 30. 392 palestras, deve ter passado de 400. E mais de 2.000 alunos formados. Muita coisa, né? Que estrada bonita, né? Nossa, uma honra receber você como aqui. Como a gente só consegue ver números, né? A gente não consegue estar com as pessoas sem saber números. Sim, é verdade. Então, os números estão aí para mostrar que a gente pode. Sim. E já vou começar perguntando. Vamos lá. Qual foi o episódio mais doloroso que você viveu como vítima de bullying? Né? E o que isso ainda ressoa em você como pessoa, se é que ressoa? Não ressoa mais. Eu, de cara, já vou dizendo logo, eu perdoei meu pai há muitos anos já, mas você não esquece. Tudo que te fazem, bem ou mal, você não esquece. Por isso que eu propago, eu falo sobre o tema. Mas os meus episódios da minha vida como criança são muitos. Inúmeros. Que nem coube na ideia do livro principal, bullying. E eu sofri ainda como adulto. E sofro em algumas posições. Vocês podem não acreditar, mas ainda... Sério, mano? Sério. Eu não tenho estudo. Então, isso já incomoda as pessoas. Então, imagine você dando uma palestra onde só tem pessoas com um grau de doutorado. Doutores, mestres. E você consegue tirar choros, lágrimas, como gargalhadas e risos de uma plateia. E as pessoas não aceitam, né? Quem não tem estudo, que possa ser alguma coisa. Eu li, né? Tive a oportunidade de ler. E assim, a vida, no caso, infantil, né? Como criança, né? Com o seu pai foi muito desafiadora, eu diria, né? Foi difícil. Como criança, como adolescente, a gente não tem esse grau tão forte do que foi. E ele só veio à tona na minha vida em 2002, quando eu estava produzindo e dirigindo um espetáculo. E uma das autoras, eu conversei com ela assim, a gente podia escrever alguma coisa sobre violência escolar. Ela falou, vamos falar de bullying. Eu falei, bullying? O que é isso? Aí foi quando ela me explicou o que era bullying, eu nem sabia. É que deram um nome, né? Deram um nome, né? sempre existiu. E esse nome foi dado em 1970. Nossa, eu nem sabia que na Áustria ou Austrália. Eu sempre confundo os dois países. Em 1970 foi a primeira vez que abordaram isso. Só que existe uma coisa que as pessoas não entendem e precisam entender. Para a educação, nada é bullying, e para a imprensa, tudo é bullying. A gente precisa ter limites para entender o que é e o que não é. A violência, para se caracterizar bullying, é um sequencial. Então, por exemplo, eu fui perseguido pelo meu pai. Então, eu costumo resumir nessa palavra, perseguição. E talvez o meu pai tenha feito uma coisa inconsciente, porque ele já vinha de sofrimentos da educação dele, dele, do pai dele, que veio já do avô dele, do bisavô dele. Então veio aquela escala. E aí eu tive... O diferencial lá em casa, na família, foi que eu fui o escolhido. Eram 5 irmãos da minha mãe, fora os paralelos. Eu acho que chega em 11, se eu não me engano. E eu fui o cara escolhido para que apanhasse, para que presenciasse todas as agressões físicas, psicológicas e verbal, não só comigo, mas principalmente com a minha mãe. E talvez por ser o homem mais velho, eu que tomava alguma atitude contra ele. Protegendo sua mãe, talvez, né? Sim, mas eu era uma criança, né? Depois da adolescência. E meu pai botou arma na minha cara 2 vezes. E uma ele só não matou porque engatou. Então, esse tipo de experiência que eu fui passando e que foi me deixando revoltado, que eu virei um agressor também e tal, eu só fui tomar consciência quando eu estava por velho. Em 2002, quando eu vi o que era bullying, aí fui ver na internet, procurar, ler.
cara, veio como uma ducha, sei lá, se eu não for dizer nem uma ducha de água fria, veio uma ducha de água pelando, porque aí veio toda aquela memória. Foi quando eu comecei o projeto do espetáculo. Foi através dessa dor que Dessa você dor. trouxe. E aí eu comecei já a dar palestras e tal. A gente já viajava muito o país. Em 2010, eu já vinha com alguns problemas, eu resolvi escrever o bullying. Eu sofri, eu pratiquei, eu conscientizo. Vamos mostrar. Eu escrevi o bullying. E aí foi a maior terapia que eu fiz da minha vida. Foi a maior terapia.